Olá, gente, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Estamos dando início a mais uma live do blog do Didi Galvão e daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o professor Ailton Barbosa, ele que é secretário de Educação do município de Abaré, Bahia. O município fica na região norte do estado da Bahia. O município de Abaré alcançou resultados importantes na área de educação, elevando significativamente o índice, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação, um programa do governo federal que avalia a educação de todos os municípios brasileiros. E o município de Abaré alcançou um resultado que orgulha não só o povo de Abaré, mas todos que fazem a região do São Francisco, todos que moram em torno do município de Abaré, e também aos pernambucanos que são vizinhos de Abaré, separados apenas pelas águas do Rio São Francisco. Todos nós sabemos que há uma ligação muito forte entre os municípios de Cabrobó, Orocó, Belém de São Francisco do lado de Pernambuco e o município de Abaré do lado da Bahia. Portanto, um resultado como esse, ele deve ser comemorado, não apenas pelos moradores do município de Abaré, mas de toda a região. E para falarmos dessa conquista, nós estamos só aguardando o professor Ailton Barbosa, secretário de Educação do município de Abaré. Ele é quem vai participar hoje da live com a gente. Nós vamos bater um papo com ele para sabermos o que foi feito nesses últimos anos para que o município conseguisse algo tão importante, certo? Que mudança aconteceu na educação local, na aplicação de recursos, na valorização de profissionais, na melhoria da estrutura física das escolas. Tudo isso, evidentemente, são fatores essenciais que faz com que haja melhoramento na educação de um município. Para falarmos sobre isso, nós vamos começar daqui a pouquinho com o professor Ailton Barbosa, que é secretário de Educação do município de Abaré. Nós estamos só aguardando a presença do professor, ele já esteve aí na tela, estamos aguardando retorno, certo? Para nós acioná-lo e então iniciarmos esse bate-papo com o professor Ailton Barbosa, secretário de Educação lá da cidade de Abaré. Certo? Mais um instante, só lembrando que o professor também tem uma ligação muito forte com o município de Cabrobó. Me falha a memória, ele é funcionário público concursado do município de Cabrobó. E também tem ligação familiar com pessoas da nossa querida Cabrobó, inclusive irmã que mora em Cabrobó, que é casada com cabroboense, certo? Nós vamos daqui a pouquinho só aguardando. Infelizmente, o nosso sistema de internet, eu faço questão sempre de bater nessa tecla. Por mais que se fale em tecnologia avançada no Brasil, por mais que se fale em um país pronto para entrar no primeiro mundo, eu ainda fico perguntando onde é que está esse avanço tecnológico no Brasil
e onde é que o país está pronto para entrar no primeiro mundo. Primeiro que nós, por mais que avançamos em algumas áreas da tecnologia, ainda estamos capengando em muitas outras. E a internet é uma delas, viu? A internet é uma delas, que deixa muito a desejar. Quanto a entrar no primeiro mundo, eu acho que assim que o Brasil descobrir onde fica a porta para sair do terceiro mundo ou do quinto mundo, aí está pronto para bater na porta do primeiro mundo. Mas por enquanto ainda estamos longe de realizarmos esse sonho. Embora potencial temos, o que nos falta é certo, o que nos falta é apenas seriedade na política pública, na aplicação de recursos públicos, tudo isso ainda falta, mas nós vamos alcançar. Estamos aí agora com o professor Ailton Barbosa, secretário de Educação do município de Abaré. Boa noite, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Didi Galvão. Boa noite a todos que reservaram esse tempo para nos acompanhar, todos os que estão nos assistindo. Esse bate-papo interessante sobre educação. Verdade, professor. Agora, antes de iniciarmos, deixa eu fazer algumas considerações. Antes também, evidentemente, do professor se apresentar. Em nome de toda a família do blog de Galvão, de todos que estão nos acompanhando, eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar o professor Ailton Barbosa, que ontem aniversariou, ontem ele completou mais um ano de vida, então nós queremos aproveitar essa oportunidade, professor, parabenizá-lo, desejar êxito na sua caminhada profissional. Enquanto isso, na condição humana, o senhor tenha todas as bênçãos por parte do nosso Pai único, que é o Deus Todo-Poderoso, certo? Felicidades e continue essa caminhada. Ô, Didi, obrigado pelas felicitações, muito obrigado mesmo. É mais uma passagem de vida, né? Mais um ano de experiência aí na bagagem. E que Deus nos abençoe, Deus continue nos abençoando e nos dando sabedoria para conduzir nossa vida pessoal e profissional da melhor forma possível sempre. Obrigado. Agora vamos se apresentar ao nosso público. Quem é o jovem professor Ailton Barbosa? O jovem professor Ailton, ontem, acabou de fazer 26 anos de idade, não é? Sou licenciado em Geografia pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco, CESVASF. Sou especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Uninta. Também sou especialista em Gestão e Coordenação pela Universidade Estadual de Pernambuco, PE. E especialista em Gestão Ambiental pela mesma instituição. Sou mestrando da UPE e sou professor por formação, me orgulho em falar sempre isso. Eu sou professor e momentaneamente ocupo o cargo de secretário de Educação do município de Abaré. Não sou secretário, estou secretário, eu sou professor. E com orgulho, como o senhor acabou de dizer, né, professor? Com muito orgulho. Deixa eu aproveitar agora, antes da gente entrar no tema, porque Abaré conquistou esse resultado. Há exatos 7 anos atrás, exatamente no mês de setembro de 2013, o município de Abaré se tornava notícia nacional, também pelo campo da educação, mas pelo lado negativo. O município ficou conhecido pela forma desumana como colocava os profissionais da educação, estudantes, em salas de aulas pequenas, em casas de taipa, e isso, de uma certa forma, até envergonhou não só o povo de Abaré, mas todos nós que fazemos o entorno, porque temos de alguma forma, alguma ligação direta com o povo de Abaré. 7 anos depois, Abaré volta a ser notícia nacional. Não vai sair nas redes de televisão, mas volta a ser notícia nacional. Agora, pelo lado bom. Índice significativo do INDEB.
como isso é possível, professor? Didi, é importante você fazer esse retrospecto, essa linha do tempo, para que se explique como a gente hoje orgulha-se em dizer e apresentar para todo mundo esse excelente resultado. Ainda não é o que a Abaré quer, porque a gente entende que temos potencial para mais, para estar sempre melhorando, mas hoje nos deixa cheio de orgulho, enquanto profissional da educação, em falar desses índices que são de importância máxima, digamos assim. O IDEB hoje em Abaré, ele é só o consolidado de um encontro de importantes políticas públicas que vem sendo feita nos últimos anos. Ninguém se conquista uma nota 5,5 no Fundamental 1 e 4,9 no Fundamental 2 por acaso. Vale lembrar, Didi, que essas notas, elas não são acumulativas. O INEP, ela não acumula nota para um município nesses índices educacionais. A cada ano ímpar, não é? 2 em 2 anos que os municípios são avaliados, ele parte do ponto zero. Por exemplo, na próxima avaliação da gente, a gente inicia com zero e aí é o que a gente conseguir atingir, obter. Voltando um pouquinho a seu comentário, mérito de a consolidação de um bom funcionamento das políticas públicas, o encontro das políticas públicas. Educação, ela não se faz com o eu, com o singular. Educação, ela é nós. Você nunca vai falar, citar nada relacionado à educação que não seja com pluralismo, que seja com muitas pessoas, que seja o encontro de todos. Eu, antes de mais nada, preciso voltar a parabenizar todos os profissionais envolvidos. Eu, enquanto secretário, eu sou um mero contribuinte para todo esse processo e para todo esse avanço. O mérito é do pai, que acompanha seu aluno, que acompanha seu filho, que incentiva, que busca, dentro de suas possibilidades, garantir que ele esteja na sala de aula diariamente. É do motorista, que faz todo o esforço para levar aquele aluno em segurança para a escola diariamente. É do zelador, que garante que aquele ambiente esteja limpo, esteja gostoso, para que todos possam estudar e realizar seu trabalho. É do porteiro, que sempre recebe o aluno com um sorriso no rosto. É do professor, que dedica parte do seu tempo para preparar, para elaborar, e que, cheio de amor, cheio de orgulho, vai lá e executa seu trabalho, ministra suas aulas, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que a profissão exige hoje e coloca hoje, mas que está lá, firme e forte, realizando seu trabalho. É do gestor escolar, esse, meu Deus do céu, é um cargo desse processo que sofre demais, trabalha muito. Não que os outros não façam isso, muito pelo contrário, mas esse é um cargo que eu me orgulho muito e não canso de parabenizar. É do diretor adjunto, é do secretário. E um que eu preciso destacar, Didi, que para mim, meu entendimento técnico, é a alma de todo o processo educacional, o coordenador pedagógico, porque ele é quem justamente auxilia, é quem faz os bastidores para que o professor consiga executar seu trabalho da melhor forma possível. Ele é quem dá todo o subsídio, todo o auxílio para que o professor realize seu trabalho de uma forma linear, de uma forma gradativa, de uma forma a qual consiga chegar com mais qualidade no aluno. Com relação ao que você citou anteriormente, 7 anos depois, a Abaré aparece novamente com notícias positivas. Resultado de uma gestão que se preocupa com a qualidade de ensino, se preocupa em fazer, olha só, o feijão com arroz bem feito. Porque não existe receita de bolo para a educação. É você fazer o básico, mas fazer bem feito. Certo? É garantir que o aluno tenha uma estrutura boa para que passe aquele período de tempo pedagógico
com conforto, é garantir que tenha uma cadeira confortável para sentar, é garantir que tenha um quadro que seja legível para escrever, para acompanhar o desempenho do professor, é garantir que tenha um transporte assíduo para atender a todas as localidades, é se preocupar com o bem-estar do seu elemento mais importante do município, que é o seu povo. Esse é um resultado de uma gestão que tem essa preocupação. Professor, agora há pouco uma de nossos acompanhantes fez uma observação dizendo que na escola todos são educadores. Eu concordo plenamente com ela. Agora, veja bem, levando em consideração todas essas suas observações em relação aos profissionais da saúde, agora esse conjunto comportamental de cada um deles é transferido automaticamente para os alunos, e esses alunos se sentindo com segurança na sala de aula é que pode alcançar um aprendizado maior, melhor e fazer com que o resultado do IDEB chegue ao que a Abaré tem hoje. Agora, o que eu quero perguntar é o seguinte: para que tudo isso aconteça, é preciso que tenha uma valorização também por parte da gestão. Isso está sendo prioridade hoje no município de Abaré? Com certeza, Didi. A gestão se preocupa com a valorização daquele que garante o advogado de amanhã, o professor, o prefeito, o vereador, o que garante o futuro de uma nação ética, sólida, crítica e reflexiva, futuramente falando. A gestão não deixou em momento nenhum de dar a valorização do seu professor, do seu profissional em educação. A pergunta é oportuna porque ontem, no dia de ontem, dia 23 de setembro, tive reunido com o representante da categoria do Sindicato dos Servidores em Educação do município, tive reunido com a comissão criada internamente dentro do município para que se avalie os certificados, a progressão horizontal, como tecnicamente a gente fala, em uma conversa muito amistosa, muito produtiva. Isso sendo que no ano de 2017, a gestão já garantiu a reformulação não seria a palavra, mas já garantiu ficou acordado esse reajuste, essa progressão novamente. E esse acordo mantém-se firme e será cumprido. Detalhe, isso era feito em 3 anos. A lei diz que que a gestão deve fazer isso a cada 3 anos. Em correção a algumas falhas, alguns equívocos deixados, a gestão está fazendo isso no intervalo de 2 anos, assegurando que nenhum servidor em educação do município seja prejudicado, deixe de ser assistido por seus direitos, porque isso também é incentivo. Nós estamos conversando com o professor Ailton Barbosa, ele é secretário de Educação do município de Abaré, fica na região norte do estado da Bahia, com um pouco mais de 20 mil habitantes. Professor, na época também em que se noticiou a educação no ponto de vista negativo de Abaré, mostrava escolas em situação precária, de casa de taipa mesmo. Isso ainda é uma realidade hoje? Não, Didi, não é uma realidade porque, graças a Deus, a nossa gestão, uma gestão participativa, uma gestão do povo, ela se preocupa, antes de mais nada, como eu já falei anteriormente, em garantir as condições mínimas e dignas de um bom funcionamento acerca do processo educacional. Hoje o professor, graças a Deus, a gente fala com muito orgulho isso. Hoje nossos professores não precisam estar indo a pé para seus redutos de trabalho, aqueles que trabalham fora, porque a gestão garante o seu direito de difícil acesso,
O professor não precisa estar dividindo o seu tempo pedagógico, que já é muito pequeno, para estar tangendo animais da sala de aula, porque não tem uma porta fechada ali para privar dessas questões. O professor tem o seu tempo pedagógico totalmente voltado a fazer aquilo que o ofício lhe orienta, que é multiplicar informações, multiplicar conteúdos, ser uma ponte de ligação entre o aluno e o conhecimento, que esse é o verdadeiro papel do professor. A gente precisa, de Galvão, antes de mais nada, ter a sensibilidade e ser realista com relação a essa questão que estamos conversando no momento, que é a questão estrutural, a logística estrutural das nossas dependências escolares. Ao meu ver, a gente ainda precisa evoluir muito no que tange a isso. A gente tem uma rede de escola que precisa melhorar e melhorar muito estruturalmente falando. É com tristeza que eu digo que uma das maiores escolas do nosso município, uma das maiores unidades escolares do nosso município, não tem prédio próprio. A gente sofreu muito, perdemos muito tempo com atraso, com... Eu não gosto de entrar nessa questão política, mas com gestões que não se preocupavam, não tem essa sensibilidade de abordar e de dar as estruturas educacionais. A gente precisa evoluir muito com relação a isso. A gente tem um gestor que é sensível a nos escutar, enquanto todos aqueles que fazem parte do processo educacional, e que certamente a gente vai estar evoluindo muito com relação a isso. E para próximos secretários, próximos gestores que venham assumir, que fica esse apelo também, que a educação seja sua prioridade, que a educação seja, de fato, a sua menina dos olhos dentro do município. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de aproveitar e abraçar, em nome de todos os companheiros de imprensa da região, e principalmente de Abaré, dois amigos que estão lá do outro lado do rio. Meu amigo Zé Gente Salomão, que é o secretário de comunicação do município de Abaré, e também o Marco Silva, que comanda o jornal da Sertaneja FM. Então, são colaboradores, contribuintes, parceiros, amigo pessoal do Didi Galvão. Nosso agradecimento. Professor, e o multisseriato foi banido aí da educação de Abaré? Grandes figuras essas citadas por você. Amigos, eu considero muito, tenho o maior respeito. A gente tem caminhado firme com relação a isso, as escolas multisseriadas. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue levar os alunos para as localidades mais próximas, como orienta a lei, para que todos estejam assistidos com sua série individual, não é? Que é uma coisa que, na verdade, a gente já deveria ter trabalho arduamente para sanar. Problema na internet, na transmissão, mas é assim mesmo. O Brasil ainda está começando Ao vivo é assim mesmo, a né? ganhar passos, né, secretário? Por mais que nós tentemos. Secretário, o senhor se referiu agora há pouco a uma escola que o senhor considera de grande porte dentro da estrutura educacional do município de Abaré, mas que ainda não tem sede própria. O senhor poderia citar que escola é essa? A Escola Municipal São José, aqui no distrito de Ibó, uma das mais importantes referências de ensino do município. Infelizmente, a gente não tem prédio próprio para essa unidade. A gente tem uma logística comprometida. Um recurso humano de altíssima qualidade, professores, inclusive, me orgulho em dizer que sou aluno da casa,
fiz todo o meu ensino fundamental nessa unidade de ensino. Tenho meus professores hoje, tenho grandes amigos na casa, e se Deus quiser, nos próximos anos aí a gente vai poder estar fazendo outra live anunciando que a escola tem sede própria. Há algum planejamento já em andamento ou avançado, porque isso também depende de questões políticas, para que isso possa acontecer? Com certeza, com certeza. Não nos resta dúvida com relação a isso, Didi. A gente sabe que é importante que se deixe claro esse termo política, não é? A gente hoje vive meses inflamados, né? Todas as cidades pequenas do interior. Nessa época, quando você fala o nome política, as pessoas, na maioria das vezes, associam a politicagem do voto. E não, Disputa, política é a exatamente. arte do diálogo, a arte do diálogo, é a arte do bom relacionamento, é políticas públicas, não é? E essa é a que rege uma sociedade civil, e a gente não tem como fugir disso. É impossível a gente fugir disso. E sim, essas realizações, a gente precisa das políticas públicas, não tenha dúvida disso. Exatamente. Também para poder alcançar bons resultados como esse, depende também de ação política do conjunto daqueles que de fato representa o interesse público. Pelas informações que eu tenho e o conhecimento, a Baré, graças a Deus, é muito bem representado na esfera municipal, estadual e federal. Professor Robson, o melhor Robson, eu quero abraçar Robson, porque o Robson Patrício está lá em Petrolina, está nos acompanhando, e é professor também, tá certo? Ô, Mas, rapaz, professor abraço. Ailton, um abraço, Robson. Professor Ailton, o senhor está há pouco tempo no cargo de secretário. É lógico que há uma marca própria a ser colocada dentro das ações, mas há muitas delas que têm sequência, que têm uma continuidade. O resultado de tudo isso, de Abaré ter avançado no índice do desenvolvimento da educação, é por conta de ações que foram aplicadas desde o início. Aí não estamos fazendo referência por questão de ano eleitoral, mas por compromisso à verdade, desde o início da gestão. Certo? A minha pergunta é, o senhor manteve a equipe que já atuava na educação de Abaré, ou o senhor reformulou a sua estrutura funcional? Melhor, de cooperadores. Boa pergunta, vou responder precisamente. Mas antes de responder essa pergunta direta, Didi Galvão, gostaria de responder a um questionamento que já me fizeram algumas vezes, que fizeram ao prefeito, e em primeira mão aqui nessa live da gente, Uhum. eu vou colocar meu posicionamento acerca disso. Por muitas vezes, algumas pessoas perguntam, indagam ao prefeito, a mim, enquanto secretário, o porquê de ser o quarto secretário de uma gestão. E hoje eu respondo que contra dados não se há argumento. Vou tomar a liberdade, até porque todos eles são meus amigos pessoais, estão acompanhando a live também, de citar nome a nome das pessoas que por a pasta passaram. E o que lá deixaram também. Sim, eu deixo a equipe de secretaria, ela se mantém. A equipe de secretaria é uma equipe de excelência. Eu vou falar dessa equipe que eu amo de coração, nos dá um apoio máximo. No ano de 2017, assumiu a Secretaria de Educação, na gestão Fernando Tolentino, o professor Arnaldo César, que trouxe uma visão revolucionária para o município. Ele é uma pessoa que vem vencendo no que tange a educação gradativamente e deixou sua marca significativa dentro do município, inovando em áreas que talvez outras pessoas não tivessem a ousadia de inovar, e sim deu certo. Depois de Arnaldo César, assumiu minha amiga, uma professora que eu tenho, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, Suzete Soares, que
colocou na educação de Abaré o que para mim é mais importante, que foi justamente o pedagógico. A sensibilidade do olhar dela se voltou necessariamente a todas as questões pedagógicas. Tanto que foi na gestão da mesma que se criou o núcleo de coordenação pedagógica dentro da secretaria. Núcleo esse que eu fazia parte com a coordenação de exatas. Todas as áreas do conhecimento tinham uma coordenação, educação infantil, ensino fundamental primeiro ao terceiro ano, quarto e quinto ano, português, matemática, também tinha sua coordenação individual no núcleo de coordenação. Então, essa sensibilidade empregada por a pedagoga Suzete, talvez foi quem nos sensibilizou a novos olhares no que tange a educação do município, a entender que a questão pedagógica precisa ser respeitada e precisa ser tido como elemento máximo dentro do processo educacional. Depois da companheira Suzete, assumiu a Ana Cristina, que, por sinal, a avaliação externa do município, o IDEB, foi feito ainda na gestão da mesma, no qual teve uma organização muito grande com relação a isso, e o mais importante, Didi Galvão, ela nos deu liberdade, dentro do núcleo de coordenação, de realizar nosso trabalho, de colocar em prática aquilo que entendíamos enquanto coordenadores de área, que era o correto para o município, que era o que iria auxiliar aqueles que estão fazendo o serviço de ponta. Não é? Porque essa é a preocupação que a gente que está lá na secretaria devemos ter. A gente precisa ter a sensibilidade do professor que está no chão da sala de aula. Porque muitas vezes é muito fácil você estar numa sala com ar-condicionado, em um silêncio, tomar decisões que sejam, como eu posso dizer, que sejam positivas para você. Mas e para o professor que está lá no chão da sala de aula? E para o aluno? Não é? Essas decisões, elas são as mais acertadas? Então, graças a Deus, a gente teve, Cristina nos deu essa liberdade no que tange a isso, de tomar essas decisões. Claro que sempre passava por ela, mas a gente tinha esse poder de decisão, digamos assim. E quando eu assumi, por aí você tira a responsabilidade que a gente tem hoje, não é? De manter esse padrão de excelência que é a Secretaria Municipal de Educação, porque sim, a gente hoje tem um padrão de excelência. Eu sempre digo à minha equipe, aqueles que convivem diariamente comigo, nem sempre a gente vai ser muito bom, nem sempre a gente vai ser perfeito. Perfeito, aliás, ninguém é, não é? Mas buscar a perfeição na realização do nosso trabalho tem que ser uma máxima constante do nosso dia a dia. Buscar fazer o trabalho bem feito tem que ser uma máxima do nosso dia a dia. Dito isso, quando assumi a pasta, não se viu a necessidade de se alterar nenhuma peça, muito pelo contrário, foi realmente de fortalecer. Foi agregado, feito algum ajuste interno, sim, porque todo mundo traz sua forma de pensar própria, não é? Imagina situações que sejam mais prudentes para a realização do trabalho. Então, ajustes internos foram feitos. Mas mudanças no que tange ao funcionamento do departamento, não foi feito nenhuma. Que bom. Professor, logo no início da live, o senhor fez questão de dizer, para quem nos acompanha, que o resultado do IDEB é consequência do que é feito no exercício anterior. E que todo esse levantamento não leva em consideração o ano antes. Ou seja, toda avaliação começa do ponto zero, não é isso? Como o senhor se referiu aí a mudanças no comando da secretaria, com o Arnaldo César, a Suzete Solange e a Ana Cristina, mas o senhor fez questão de dizer que no que diz respeito à metodologia, à aplicabilidade de trabalho, não houve alteração, houve apenas mudança na peça que comanda, não é isso? O corpo funcional não houve alteração. Isso quer dizer... Nenhum, né? Isso quer dizer que o resultado hoje é consequência do que foi começado em janeiro de 2017, não é isso? Não tenho dúvida disso. Quando a gente fala em educação,
Educação não se tem resultados a curto prazo. Educação é planejamento. Educação é você gastar 60% do tempo planejando para planejar com qualidade e o restante é a execução, não é? Então, hoje a gente colhe frutos de um pensamento mais construtivo empregado ali no início da gestão e que se manteve firme, independente de quem estava à frente, independente do maquinista do trem, a locomotiva manteve-se sempre fiel àqueles princípios que a gente acredita que são os ideais, que são os corretos para uma boa educação do município. E o resultado está aí, não é? O resultado é uma crescente, uma evolução massificada dos nossos indicadores de educação. E o que nos deixa bem confortável com relação a isso, Nobre Titi, é que Abaré é um município diferenciado. Abaré é um município altamente rural, a gente tem um pluralismo muito grande dentro do município. A gente tem 2 aldeias indígenas, a gente tem povos quilombolas, a gente tem MST, a gente tem ribeirinhos, então a gente tem uma multiculturalização dentro do nosso município. E o resultado do IDEB, ele cresceu em todas as nossas unidades escolares. O resultado do IDEB cresceu lá na escola do Pambu, o resultado do IDEB cresceu aqui no Ibó, nas escolas do Ibó, o resultado do IDEB cresceu em Abaré, o resultado do IDEB cresceu na Icozeira. A Icozeira, poxa, é uma escola totalmente rural e teve resultados que realmente são impressionantes, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2. São resultados que dobrou os índices do Estado e os índices nacionais. Então, isso tem que ser dado uma atenção toda especial. A escola Coronel João Bernardes, aqui no Ibó, que tinha as pessoas muitas vezes olhavam com um olhar um pouquinho torto para a escola, apresentou uma evolução que nos deixa cheio de orgulho. A Escola Isabel, que os anos anteriores, a Escola Isabel Rezende, que em anos anteriores sempre vinha se destacando, continuou aí na batente e nos apresentou um 6,9, que você precisa olhar qual escola a nível nacional apresenta esses resultados. Um 6,9, de fato, coloca ela na prateleira de excelência no que tange a educação. E todas as outras escolas, que eu não vou citar nome, porque aí vai ser uma relação longa, uma relação extensa. Mas esses resultados nos deixa tranquilo, porque hoje, Didi Galvão, quando a gente entra lá no INEP, a gente não faz a barra de rolagem lá para baixo dos 417 municípios baianos para encontrar a Baré, não. A gente já encontra lá nas primeiras páginas da rede. E isso é gratificante. E isso tem que ser parabenizado. E os profissionais, os envolvidos, precisam se encher de orgulho desses resultados. Verdade. Deixa eu aproveitar e abraçar uma pessoa que para mim é especial também, que entrou agora há pouco, e aproveitou e disse, meu amigo professor, quem eu estou falando do meu filho, o Maico Andreoli, que entrou agora há pouco. Ele devia estar na aula da faculdade, mas entrou agora há pouco. Também a nossa prima Cléa, lá direto de Petrolina, também está nos acompanhando, e ainda alguns amigos, que eu não vou citar o nome porque são vários, lá em Santa Maria da Boa Vista, Torocó, Abaré, inclusive aí do Ibó, onde o professor estão nos acompanhando. Um abraço todo especial. Professor, o senhor falou dos números, e citou algumas escolas, agora faz-se necessário fazer justiça, certo? O município como um todo alcançou esse índice, mas evidentemente aconteceu de escolas que se destacou mais do que a outra. Muitas delas saiu do zero para um resultado significativo como esse. Quais escolas o senhor destacaria nesse momento que teve avanços a ser levado em consideração? Seria muita
Eu colocaria meu pescoço aí a prêmio citar esses nomes de Galvão. Porque Ah, diretores é uma categoria ciumada, viu? Eu amo todos os meus diretores, tá é bom, uma então não vamos relação mexer com eles, não. maravilhosa. Mas assim, para não deixar a pergunta sem um feedback, Uhum. sem uma resposta, eu gostaria de destacar, vou destacar por localidade, por localidade. Aqui em Bó, a escola Isabel que manteve a sua excelência, porque muitas vezes eu vou voltar nisso para que as pessoas entendam. Muitas vezes, lá em 2017, a escola teve nota 6 de IDEB. E em 2019, ela teve nota 6,9. Automaticamente, as pessoas pensam que a crescente foi de 9 décimos, né? 9 décimos percentuais. Mas, como eu falei anteriormente, não se acumula. Essas notas, elas não se Uhum. acumulam. Em 2019, a escola partiu de zero, tão quanto as outras. Esse 6,9 foi, de fato, resultado Do adquirido. ano. Então, sim, a escola manteve seu padrão de excelência e evoluiu, não é? O que é significativo. Destaco também a escola Coronel por conta que evoluiu, teve uma progressão significativa demais, muito significativa. E colada ali, que funcionavam as duas no mesmo prédio, hoje foi dividido, a escola São José com o Fundamental 2, que superou aí as expectativas de todo mundo. Lógico que o trabalho que é feito lá, a gente tem professores assim que eu, particularmente, sou um fã declarado do corpo docente dessa escola e de todos que compõem a unidade federal, a instituição também. Mas que teve uma crescente muito, mas muito, muito boa mesmo. Queria abraçar novamente, vou voltar para a Icoseira, porque eu falo da Uhum. escola da Icoseira? Por toda a logística que a cerca. É uma escola totalmente rural de Galvão. Para você ter noção, é a escola que mais atende linha de transporte escolar. A gente fica afastada mais de 40 quilômetros da sede, certo? E ainda tem linhas com 40 quilômetros adentrando a zona rural. Ou seja, é uma escola rural mesmo, não é? E teve uma crescente significativa demais nas duas modalidades, no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2. Lá em Abaré, na sede, a gente tem aí a escola Walter, que se destacou, a escola Eminelvino, a escola Estevão Soares, a Edésio, todas elas tiveram evolução muito, muito significativa também. Os agrovilanos, o projeto Pedra Branca, José de Anchieta, cresceu significativamente. A Santo Antônio do Pambu também teve sua evolução. Então, olha só, eu falei que ia falar nome de algumas e falei muitas aí, não é que É teve verdade. Uhum. essa evolução. Deixa eu aproveitar e dar uma colaborada. Nós não estamos falando de resultados individuais de escola para confrontar números, não. É para destacarmos a importância de que é o trabalho aplicado em cada uma dessas unidades. E daí, evidentemente, vem esses resultados que são consideravelmente satisfatórios. Professor, o senhor lembra da escola, o qual nós nos referimos no início da live, aquela escola do Bode, a escola de 2013, e essa escola ainda existe? O espaço lá ainda Uhum, existe, certo? Foi desativada, não está mais em funcionamento. Os uhum. alunos da localidade são assistidos em outra unidade escolar hoje. Eu nem gosto de Galvão, de falar dessas questões. Eu acho que a gente, enquanto profissional em educação, precisamos
usar o pouco tempo que a gente tem no processo educacional para falar realmente das coisas boas. E hoje em Abaré a gente tem tanta coisa boa para falar, tanta coisa boa para se citar, que essas peculiaridades negativas passam despercebidas, são esquecidas, caem no esquecimento, digamos assim, não é? Comparada à quantidade de avanços que a gente tem tido aí esses anos. Mas os moradores daquela região, os alunos especialmente, estão sendo atendidos como? Existe o transporte escolar que os levam para outra unidade escolar. Que, por sinal, isso é o que é como a gente consegue, de fato, ir erratizando a escola multisseriada. É garantir que o aluno dessa escola multisseriada seja assistido em uma série individual na escola mais próxima que tenha essa disponibilidade. É uma logística que todos os municípios vêm adotando e que, graças a Deus, vem dando certo. A nucleação da educação. A Bahia ainda não consegue fazer isso de uma forma, digamos, 100%, mas está aproximando-se disso. Secretário, nós estamos conversando com o professor Ailton Barbosa, que é secretário de Educação do município de Abaré. Esse ano, por conta da pandemia, é lógico, evidentemente, que houve mudança em toda forma de aplicar a educação, de disponibilizar a educação para a sociedade. Mas o estudante em si vai sair prejudicado? Eu não entendi, cortou. Pode repetir, por gentileza? Pronto. Por conta da pandemia, a pergunta é: houve mudança no formato de ofertar educação? E por conta disso, o aluno vai sair prejudicado? Não, de forma nenhuma. Quando a gente adentra nessa discussão, que é necessário que façamos diariamente, a gente tem vários entendimentos, mas o único que não muda é justamente sobre prejuízo para o aluno. O aluno não vai ter prejuízo nenhum, pode ter certeza disso aí. O prejuízo que ele tem é o que toda uma sociedade está tendo momentaneamente, com esse ano totalmente atípico, com um ano pandêmico que tem mudado a logística funcional, não só da educação, mas de todo o mundo. Mas, pois bem, trazendo isso para o processo educacional, o déficit, a perda que a gente tem, pedagogicamente falando, é desse tempo, desse período, que deixa de ser ministrado aula, consequentemente, o aluno deixa de ter uma bagagem de conhecimento. Mas, o próprio governo federal, o governo do estado, ele já busca alternativas para um retorno, não é? Anteontem, o governo do estado, do estado da Bahia, Rui Costa, ele foi muito, deixe-me encontrar uma palavra, preciso quando comentou acerca dessa questão do ano letivo. E que ele não iria assumir essa responsabilidade de levar o aluno para a sala de aula sem termos, para a aula presencial, sem termos ainda uma vacina que garanta, de fato, uma segurança para todos os envolvidos do projeto. Ele não queria ser a pessoa apontada para que isso desse errado. E aí, a culpa foi sua, governador, que liberou as aulas presenciais. E eu compartilho desse entendimento dele. Eu acho que um ano, pedagogicamente falando, um ano perdido, é possível se recuperar. É possível lá na frente, que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente sanar esse déficit pedagógico. O que não dá para resolver é a vida, não é? Imagina hoje, eu estaria sendo totalmente irresponsável, incoerente com a realidade, em dizer que a Abaré tem condições mínimas de ofertar o que é orientado pela Organização Mundial da Saúde para levar esses alunos para a sala de aula. Não, a gente não tem, infelizmente a gente não tem. E estaria sendo imprudente da nossa parte tomar tal ação, tomar tal medida. Então, a gente não, de maneira nenhuma, faremos isso, teremos essa audácia. Hoje a gente já tem, graças a Deus,
tem 1 mês e meio que conseguimos criar, aliás, aprovar, não é que já vem no processo de criação, o nosso Conselho Municipal de Educação, que dá ao município essa autonomia maior no que tange essas tomadas de decisão. Mas prefiro, e em conversa com todos os outros que faz parte desse processo, ser prudente nesse retorno, não é? E não arriscar o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida. Nas colocações do governador Rui Costa, qual o secretário está se referindo, ele foi bem claro quando disse que não vai tomar uma decisão para colocar vidas em risco. Foi isso? Com certeza. Não existe que responsável de uma certa forma, como disse o secretário, uma decisão absolutamente prudente e muito responsável. Muito acertada. Eu acho que não se discute. Verdade, não se discute. Eu acho que, como o professor disse, com muita propriedade, a educação em si, o aprendizado, pode ser recuperado amanhã ou depois. Agora a vida, infelizmente, perdeu, já era, não tem mais como recuperar. Professor, mas infelizmente também o nosso tempo se encerrou. Estamos encerrando o nosso tempo. Já? Eu queria... Já, rapaz, infelizmente é assim mesmo. A plataforma Instagram disponibiliza 1 hora para a realização das lives, mas nós costumeiramente dedicamos de 30 a 40 minutos. Já passamos 4 minutos, porque também está muito gostoso esse bate-papo. Eu volto a dizer... Hoje Abaré é um orgulho regional, não só para a região norte da Bahia, mas para todo o Vale do São Francisco, porque de fato, alguém fez essa colocação em um dos comentários, é a educação que nos proporciona a garantia de um futuro melhor. Sim, e essa garantia só vai ser colocada à disposição do cidadão quando os gestores públicos assumirem essa responsabilidade. E graças a Deus hoje, eu digo que nós estamos próximos de Abaré, nós temos ligação próxima com Abaré, eu digo isso com muito conhecimento de que Abaré, assim como Cabrobó também, viu? Próxima live vai ser com a nossa querida secretária Ilka, certo? Que também está fazendo um trabalho excepcional e dando continuidade ao trabalho que foi iniciado pela secretária a partir de janeiro de 2017. Então, a Abaré hoje está conseguindo resultados graças a um formato de educação que está sendo colocado à disposição da sociedade, com compromisso, sobretudo, com a própria sociedade, que é isso que é importante. Certo? Então, parabéns a todo o corpo administrativo do município de Abaré, mas, sobretudo, ao professor Ailton e aqueles que antecederam na pasta. Não podemos também ser injustos, né, professor? Certo? Então, parabéns, professor. Fica aí a disponibilidade de alguns minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Verdade, Didi Galvão. Olha, eu não esqueci de Mike não, viu? Queria mandar um abraço para Mike, que foi meu aluno aí na JMB Cursos. Um abraço para toda a turma aí de Cabrobó, dos cursinhos preparatórios. São alunos que tornaram amigos, né? Cabrobó é minha segunda casa, tem uma convivência muito grande com todos aí. Um abraço, Mike. Tamo junto, viu? E logo, logo retornamos aí, que seja trabalhando junto, que seja professor-aluno de novo, não vamos deixar essa relação parar, não. E com relação ao que você colocou, Didi, realmente, hoje a gente tem um formato de educação que nos permite sonhar, e que bom poder falar em educação hoje, vislumbrando um horizonte cheio de sonhos, cheio de possibilidades, cheio de coisas boas lá na frente. Hoje, a gente enche o peito de alegria para dizer, Abaré tem o melhor resultado do IDEB do Polo Itaparica, que corresponde aos 6 municípios da NTR 24, que é a NTR Paulo Afonso. A gente tem o IDEB mais significativa entre os 6 municípios. A gente tem uma educação que é referência regional. Graças a Deus, hoje as pessoas
ligam, os municípios vizinhos fazem contato com a gente, compartilhamos experiências exitosas que vêm dando certo dentro do município. Então, isso é muito bom, muito bom. Mas eu gostaria de finalizar, de Galvão, agradecendo o espaço cedido por você nesse importante veículo de comunicação, que é o blog de Galvão, assistido aí por toda a região, consegue atingir um público que talvez você nem imagine, viu? A gente tem uma audiência aí muito grande. Abraçar todos aqueles que faz parte do processo educacional do município, que seja diretamente, que seja indiretamente, porque, como eu falei anteriormente, a gente não faz nada sozinho. O mérito não é de ninguém individual, o mérito é de todos que contribuem para o processo educacional. Então, a esses, meu muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. A minha equipe de secretaria, que está aí conectada, essas pessoas que a gente convive diariamente, tem um estresse ali, tem uma cobrança aqui, mas graças a Deus, um relacionamento de família, realmente de família. A todos os gestores das escolas que estão nos acompanhando, aos professores, esses amigos de guerra, esses amigos de profissão, às merendeiras, aos porteiros, aos auxiliares, a nosso querido prefeito, os amigos secretários que estão conectados na live aí, a minha comunidade de Ibó, a todos o meu abraço. E quero dizer a você que pode contar conosco a qualquer momento para estar trazendo esclarecimentos, compartilhando experiências acerca desse processo educacional. A Secretaria de Educação de Abaré está de portas abertas. Obrigado, secretário. Deixa eu aproveitar, fazendo observação em alguns comentários, fazer não uma defesa, mas apenas acrescentando informações que foi colocada pelo próprio secretário Ailton Barbosa. Ao longo de toda a sua participação nessa live, ele fez questão e citou os nomes de todos os secretários que lhe antecederam, fez questão de dizer que esse não é um resultado de uma pessoa, mas de um corpo, né, de um membro do corpo, mas de todo o corpo. Fez questão de dizer que o resultado do IDEB, ele se dá início a partir do ponto zero do início do ano, ou seja, ele se isenta de ser o dono absoluto desse resultado. Ao contrário, ele se coloca sempre como mais um contribuinte desse corpo administrativo que fez com que a educação de Abaré chegasse ao resultado que chegou. Fazendo só essa observação, porque eu particularmente não gosto de injustiça, tá bom? Então, não é isso, secretário? Com certeza, com certeza. Obrigado mais uma espaço. vez. Obrigado. Certo? E vamos ter mais oportunidades, se Deus quiser. E para continuarmos falando, evidentemente, de grandes conquistas, de conquistas excepcionais como essa no campo da educação. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam, nosso carinho todo especial. Permaneçam com a gente através do blog do Edi Galvão, da nossa página no Instagram, do nosso canal no YouTube e da nossa página no Facebook. Nosso carinho todo especial, mais uma vez, a todos vocês de Abaré, aí na região norte da Bahia. E parabéns, viu? Parabéns, porque a conquista é excepcional. Tchau, tchau, gente. Obrigado.